Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um vídeo aqui, vou estar reagindo a um pronunciamento de um grande influencer cristão, ex-influencer cristão, eu acredito que agora não seja mais, infelizmente vai continuar sendo, porque a gente está vivendo os cumprimentos das profecias que falavam acerca da apostasia, do abandono da fé, da coceira nos ouvidos, né? Então trariam para si próprios mestres que falariam aquilo que agrada o ego, que agrada a alma do ser humano, justamente indo contra a pregação de João Batista, a pregação do arrependimento, a pregação da cruz, amar a Cristo sobre todas as coisas, ser obediente aos seus ensinos, porque somente assim manifestamos que amamos a Cristo. Enfim, a gente sabe disso, né? Eu hoje quero ler alguns textos para você, quero trazer essa questão, esse pronunciamento desse jovem. Eu não tenho nada contra ele, pelo contrário. É, entraria em festa se ele corrigisse, se ele se submetesse, se ele não se submetesse aos desejos da carne, mas sim à vontade de Deus. Então, bom, enfim, eu quero ler um texto para vocês antes e aí depois nós vamos entrar, beleza? O nome dele é GC Aguiar, talvez todos vocês conheçam músicas famosas dele aí que está na boca de toda a juventude do cristianismo. E o texto de Romanos 1,19 ele vai falar aqui, pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal. Aqui também, né, pelos próprios desejos carnais do homem mortal. Bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis, aqui ele também fala sobre idolatria, também trazendo isso, né? Mas a confiança no próprio ego também é uma forma de idolatria. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, pureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados. Aqui, ó, irmãos, tá? A questão de trocar e servir, ou seja, se submeter ao desejo, se submeter ao coração, aos desejos do coração, se voltarem à vontade da carne em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Vergonhosas, tá? Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Mais claro que isso, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então aqui, ó, esse versículo 28 aqui, ele fecha com chave de ouro, falando que desprezaram o conhecimento de Deus, ou seja, tiveram acesso, ouviram sobre o evangelho, mas desprezaram, e por conta disso eles têm uma mentalidade reprovável. Por isso que a gente tá vendo tanto líderes religiosos, teólogos, né? São os mestres da palavra de Deus, aqueles que fizeram cursos e dão cursos de teologias e hoje se levantam para defender doutrinas de demônios. Por quê? Porque eles têm uma mente reprovável diante de Deus. Eles escolheram e decidiram servir a carne, servir os seus desejos, servirem as suas filosofias, as suas inteligências, e Deus pegou eles justamente pela sabedoria desses homens, né? Então o vídeo aqui eu já vou começar com vocês compartilhando. É o vídeo de GC Aguiar, tem 2.200.000 views aqui já no Instagram. Eu vou compartilhar com vocês e aí vocês podem chegar numa conclusão alinhada com esse texto aí que a gente acabou de ver. Oi pessoal, meu nome é Gessé, eu tenho 21 anos de idade e sou gay. Eu acho que isso para alguns vai ser um choque, né? Ou para outros não, né? Algumas pessoas vão ficar, meu Deus, eu não sabia. Outras vão falar, eu já desconfiava, acho que como já sempre falam. E outras vão até, né, brincar, chocam um total de 0 pessoas.
Mas, na verdade, eu não tô aqui pra confirmar boatos, eu não tô aqui pra afirmar teses e nada disso. Eu tô aqui mesmo pra cumprir, né, e fechar um processo a qual eu venho vivendo, acho que desde os meus 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, eu descobri sobre a minha sexualidade. E eu venho de uma família cristã, eu sou de um berço evangélico. E a gente sabe que esse contexto é um pouco complicado para pessoas que são gays. E eu descobri com 12 anos, mas eu acho que eu não contei pra ninguém a respeito disso, eu guardei pra mim mesmo. Até porque, como eu disse, o contexto que eu vivia, ele reprimia bastante essa questão. Guardei pra mim mesmo, mas com 14 anos de idade já não tava dando conta mais de guardar e sufocar isso dentro de mim, sabe? Eu tive que contar pra minha mãe. E eu tô um pouco nervoso, eu tô acostumado com câmera, com essas coisas, mas eu acho que falar sobre isso... Ele construiu a vida inteira dele, a fama, digamos assim, a fama inteira dele no meio cristão, mesmo, né, sabendo ali da sua sexualidade, como ele disse, que nasceu gay, ninguém nasce gay, nós já vimos o texto falar que isso é uma consequência da carne, né? A carne se volta a desejos imorais, e seja ele com outro homem, ou seja com mulheres, seja por meio de adultério ou por meio de homossexualidade, pecado é pecado. O homem está sempre voltado aos desejos carnais, né? Tudo que o homem, a grande maioria das coisas que vamos fazer são voltados a desejos carnais que são pecaminosos, que vão causar autodestruição. E vão causar também o abandono da fé e submissão de Deus. A vida cristã, irmãos, tem que entender uma coisa. A vida cristã, ela é abrir mão de si para viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é que nós não estejamos sujeitos e dominados pelos nossos desejos. Ponto. Partimos daí uma autonegação. Tome a sua cruz e me siga. O que é a cruz? A cruz é o caminho que a gente traça na nossa vida de mortificação de desejos carnais para fazer e cumprir os ensinos, os conselhos, tudo que Cristo nos deixou para que a gente, por mais que nós venhamos a pecar, obviamente vamos estar ainda presos na carne até o dia que a gente falecer aí, que a gente esteja sujeito a não ser dominado pelo pecado, mas sim temos a abertura do arrependimento para que a gente novamente possa corrigir o nosso caminho. Então, o pecado nada mais é do que o erro de caminho, errar o caminho. E quando você erra o caminho, o arrependimento ele te faz corrigir o caminho, que é, então, novamente entrar numa luta para que você não erre novamente o caminho. E o caminho é de santidade, é o caminho de Cristo Jesus. Então, é isso, irmãos. Não tem segredo. A fé cristã não é de pessoas perfeitas. Não são de pessoas angelicais. Todos nós temos desejos pecaminosos. E o negar esses desejos pecaminosos é que nos fazem um povo, que nos fazem uma igreja, que nos torna filhos, abrir mão, porque nós sabemos que isso tudo é a herança do pecado original de Adão e Eva. Tudo isso entrou no mundo. E para selarmos isso, completarmos esse cargo, esse fardo de estarmos voltados ao pecado, é mediante a morte e a ressurreição pelo Espírito. E o Espírito, quando nos ressuscitar dos mortos, como ressuscitou Cristo Jesus, vai nos libertar desses desejos. Tem sido muito peculiar, sabe? E quando eu contei pra minha mãe, eu acho que foi um choque. Eu acho não, eu tenho certeza, porque... eu acho que muitos pais, eles meio que projetam os seus filhos, né? Tipo, ele nasceu, a gente vai criar ele cresceu, se tornou um jovem, logo mais ele vai entrar na faculdade, logo mais ele vai arrumar uma esposa, vai ter filhos, formar uma família, e é isso. Então eu acho que 90% projetam a vida dos seus filhos assim, e eu acho que os meus pais não foram diferentes desde quando eu era pequeno, eles sempre projetaram quem eu seria na cabeça deles. Eu acho que isso é algo natural. E quando a minha mãe se deparou, né, com o filho dela, gay e tudo mais, eu acho que isso meio que assustou ela de certa forma. Contei pra minha mãe, fui sincero com ela. No começo eu não contei pra muitas pessoas. Eu lembro que na época eu namorava uma menina. Eu cheguei a comentar com ela, ela foi muito empática comigo e teve muita paciência.
Logo mais, eu fui crescendo e comecei a descobrir coisas e filosofias que batia mais ou menos com aquilo que eu acreditava e com aquilo que eu estava vivendo. Filosofias. E foi aí que começou realmente uma luta, sabe? Dentro de mim, uma coisa interna. Porque o contexto que eu estava vivendo, ele me pedia para eu lutar contra aquilo que tinha dentro de mim. Olha aí. Só que ao mesmo tempo, lá no fundo, eu sentia que não tinha muita coisa errada, sabe? Eu sentia que não era uma coisa normal, sabe? Essa sensação. Só que eu precisava lutar justamente pelo ambiente, justamente pelo contexto, justamente pela trajetória que eu tinha, né, caminhado, pela jornada, enfim, pela minha família, pela igreja, enfim. E eu comecei a lutar. E foi aí que eu comecei a viver, eu acho que literalmente o inferno. Porque eu comecei a reprimir algo dentro de mim que não existia nenhum método. Eu falo isso de coração totalmente sincero. Nenhum método, nenhum, conseguiu arrancar, sabe, esse lado. E eu comecei a fazer campanha, oração, subir monte, desce monte, propósito, pedir oração para algumas pessoas e eu orava. Eu lembro que teve madrugada que eu virei à noite orando e chorando, falando: Deus, tipo, arranca isso de mim, já que isso não é certo, sabe? Tira, pelo amor de Deus. E quando eu percebi que eu tava... Isso me lembra uma luta que todos os homens têm, né, depois que entram para a fé de Cristo ali, que é a luta contra a pornografia e masturbação. É uma luta constante do homem desviar o olhar da promiscuidade, né? É uma luta que está integrada até o fim da vida do homem, tá? Não vai parar no momento que tu ir para a igreja. Vai continuar o desejo no teu coração e tu vai ter que ali se sujeitar à obediência de Cristo Jesus e negar a si mesmo. Óbvio que conforme você vai tendo maturidade, você vai conseguindo administrar melhor isso, mas esse desejo do pecado, cara, é mais óbvio. Vivendo com algo que não combinava com o ambiente que eu estava e que provavelmente eu teria que viver uma mentira e que provavelmente eu não poderia externalizar isso, foi onde eu comecei a desenvolver depressão e ansiedade. Eu me sentia mais ou menos como uma peça de um quebra-cabeça que não é daquele quebra-cabeça. E eu comecei a me culpar, sabe? Eu comecei a me auto-sabotar. E eu lembro que diversas vezes durante o dia eu chorava e eu falava: pô, Deus, mas é só tirar, sabe? É só arrancar, é só eliminar. É só isso que eu te peço, só isso. E eu comecei a ter esse tipo de luta interna e isso começou a desgastar muito, muito a minha alma e meu coração. E foi onde, como eu disse, eu desenvolvi a depressão, desenvolvi a ansiedade. Só que eu não queria contar para as pessoas por que eu estava depressivo e por que eu estava ansioso. E foi onde eu comecei a me aproximar muito, 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 muito da questão espiritual com Jesus. Eu sempre gostei muito de compor, sempre gostei muito de escrever. E eu comecei a narrar, através das canções, todos esses capítulos que eu vivi. E foi onde nasceram canções que hoje as pessoas escutam e ajudam elas especificamente nessa área da depressão e ansiedade. Isso é um outro problema. Eu acho que a virada de chave na minha vida, que é não conseguir distinguir um louvor de uma oração. E normalmente a oração ela é particular, é pessoal. Existem orações que contextualizam mais, meio que geral, assim. Mas como ele falou aqui das canções deles, não eram louvores de adoração a Deus. A grande maioria eram orações de lutas internas que ele tinha, que ele externalizava e as outras pessoas acabavam ouvindo. Então, no meio da igreja existe essa grande dificuldade de compreender o que é uma adoração, um louvor a Deus, que engrandece o nome de Deus, e orações que muitas aí entram em linhas, que é uma linha bem tênue, né? Daquela questão de amaciar o ego, de massagear a nossa alma, e de uma oração genuína que transmite aquela questão do erro, da necessidade de Deus, mas ela termina com uma necessidade de arrependimento, com uma instrução de arrependimento. Então, essas linhas tênues que existem, tá? Cuidado com o que vocês ouvem, que supostamente são louvores, que na realidade são orações particulares de pessoas que estão sofrendo lutas
que vão massageando o ego por conta do pecado e acabam levando ali a um esfriamento espiritual. Respeito disso, né? De eu olhar pra mim mesmo e não me sentir mais culpado, de Foi eu o que olhar pra mim aconteceu mesmo aqui. e não me sentir mais julgado ou autossabotado, foi quando eu tentei o suicídio, mais ou menos ali em 2020. E depois disso, eu parei de frente pro espelho, olhei pra mim mesmo e falei, cara, não tem nada de errado com você, sabe? Não existe nada de anormal, não existe nada de diferente só porque você é gay. Isso é um problema. Deixa eu falar para vocês uma coisa antes. As instituições religiosas do Brasil, normalmente, por elas terem todo aquele sistema religioso impregnado de não se submeter em sua literalidade à Bíblia e à vontade de Deus, e criarem normas, leis e tudo mais para que haja uma administração institucional, e acaba desandando tudo e acaba gerando muita depressão, ansiedade em pessoas que estão frequentando tudo mais, e falsas conversões e tudo mais. Então, é muito difícil a gente comentar sobre, eu estava dentro da igreja, buscando a Deus, fazendo isso, fazendo aquilo ali, e aí me encontrava numa depressão tremenda, muito grande. Muito cuidado, cara, porque talvez o que você estava vivendo era realmente um ambiente muito religioso, onde você fazia ali coisas que, porque nasceu nesse contexto, era algo normal, como um cristão deveria fazer. Porém, você lendo a Bíblia, você consegue distinguir leis institucionais que foram aplicadas por homens para, bem parecido com Constantino ali, quando ele estabelece o cristianismo no Império Romano e passa depois disso aí atribuir leis e normas para controlar e administrar o povo por meio de uma submissão a Deus, usar o nome de Deus a favor do reino, a favor de um ministério, a favor de tal coisa, para poder ter poder, autoridade. Então a gente já entenderam, né? Muito cuidado com isso. E quando eu aderi a essa autoaceitação foi quando as coisas começaram a se tornar mais leves pra mim. Porque eu olhava e achava tudo muito natural, tudo muito normal, e comecei a me aceitar da forma que eu sou. Então já não tinha mais aquela questão de eu me julgar, sabe? De eu me condenar eu mesmo, sabe? Não tinha mais essa questão. E foi aonde eu comecei a trilhar um caminho, sabe? A viver um processo, abrir uma jornada, que eu acho que foi o caminho que me trouxe exatamente até aqui agora, onde eu tô. O autoconhecimento foi muito importante pra mim, sabe? Me conhecer. Eu acho que quando a gente se conhece, a gente tem certeza de quem nós somos, e nada do que é externo consegue mudar aquilo que é interno dentro de nós. E foi quando eu comecei a olhar para as minhas características, foi quando eu comecei a olhar e falar, cara, tu é um cara incrível, tu é uma pessoa incrível, de um caráter incrível, de uma índole incrível, e não vai ser a sua sexualidade que vai mudar, sabe, isso. Escrevi canções que narraram, contaram em detalhes tudo que eu vivi nesse processo da autoaceitação, de até mesmo, né, da autonegação, do autojulgamento. E eu comecei a escrever nessas canções tudo aquilo que eu vivi, sabe? Tipo, tudo aquilo que... Todos os episódios que me levaram, às vezes, a querer me matar, que me levaram à depressão, que me levaram à ansiedade. E eu deixei essas canções guardadas. E ali por meados dos meus 19 anos de idade, foi quando eu comecei a enviar essas canções para algumas gravadoras. E uma dessas gravadoras pegaram as minhas composições e me fez o convite para estar cantando e interpretando essas minhas canções. Só que lá no fundo, bem no fundo, eu sabia, sabe? Que às vezes isso poderia ser uma má ideia, eu tinha muito essa sensação. Só que eu precisava tentar e eu queria muito, porque eu cresci num ambiente onde eu cantava, sabe? As pessoas chegavam pra mim e falavam, Gessé, um dia você vai cantar, um dia as pessoas vão te ouvir, vão ouvir as suas canções, o Brasil todo vai te escutar. Só que eu nunca tive muito essa questão como algo crucial, como algo essencial. Chegou a travar aqui, irmão. Não sei se vai continuar. Eu vou comentar, né? O mundo, ele traz... Seja o seu desejo. Né? O mundo hoje, o mundo jaz no maligno. O mundo, ele é orquestrado pelo espírito do anti-messias. E ele propaga aos jovens, seja o seu desejo. Seja o seu desejo. Ele sopra isso
em tudo que é possível aí, meio de comunicação, essa informação chegar nos ouvidos dos jovens. Seja o seu desejo. Enquanto Cristo e o Evangelho fala, sejam meus imitadores, sejam meus discípulos. Ou você acha que Jesus falou isso simplesmente ao nada? Não, é justamente porque ele entendia que desde aquele tempo, e depois isso iria potencializar, o mundo sempre levaria, principalmente os jovens influenciadores como o Gessé, a satisfazer os seus desejos. Principalmente com a facilidade agora da comunicação, da tecnologia e tudo mais, conduzir o homem à perdição de si mesmo. A adorar a si mesmo, adorar a sua imagem, adorar o seu ego, ao invés de adorar o Criador, que se manifesta a sua glória por meio de toda a criação, por meio da natureza, por meio dos céus, por meio da terra, de tudo que emana vida. Ele manifesta a sua grandiosidade, a sua grandeza. E aqui a gente vê, infelizmente, você que travou aqui, acho que vamos parar por aqui mesmo, então, enfim. Mas só para você ter noção, tá? Aqui ele vai assumir até o final isso e tudo mais, vai dizer que recebeu, acho que recebeu apoio, não sei de quem lá. Mas vamos ver o perfil dele aqui então. Aqui a foto já tá voltada à sensualidade, né? Já transmitindo ali a sensualidade do corpo. Aí tu já pega aqui deixa eu diminuir a minha imagem aqui, né? Que eu sou o menos importante aqui. Como é que diminui? Acho que não tá dando pra diminuir. Jogar pra baixo. Então aqui tu já pega músicas que vão glorificar, que ele vai passar a cantar agora, que vão trazer aí, ó. E aqui muitos jovens seguem, muitos jovens cristãos, né, irmãos? Ó, aqui tu pega a feminilidade, né? Feminilidade a sensualidade do corpo e tudo mais, travou tudo aqui, ó, que coisa boa. Mas enfim, vou ler alguns textos para vocês, então, aproveitar. Segundo Timóteo, ele fala que, pois irá tempo em que não suportarão essa doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si, segundo seus próprios desejos, tá? E aqui a gente tem quem que cumpre essas profecias hoje no Brasil? É no mundo inteiro, mas no Brasil a gente conhece, né? Aquele René Kivitz, sei lá o nome dele, não acompanho, não tenho a responsabilidade aqui de falar o nome certo. Deixa eu lembrar o nome daquela galera. Essa galera que tá escandalizando todo mundo aí, vocês devem conhecer, né? Leonardo Gonçalves, esses apoiadores aí de sistemas opressores que estão dominando aí, controlando o Brasil. Enfim, a gente sabe que esses líderes, e outros, né? Eu tô falando de nomes vistos na mídia. Eles cumprem essa profecia, irmãos. Eles não suportam a sã doutrina e estão reescrevendo, reinterpretando a palavra de Deus. Reinterpretando o ensino dos apóstolos. Eles estão cumprindo a profecia da apostasia. Então, a gente fica inconformado, dá um sentimento de revolta. Porém, irmãos, isso deve acontecer, é necessário que aconteça. Porém, ai daquele que vem o escândalo. Tá? Ai desses. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, a volta do Senhor, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Aqui está errado essa palavra. Se já estivesse acontecido. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então aqui a gente vê algumas coisas aqui inegociáveis, tá? A necessidade da apostasia, que é o abandono da fé, né? Que é aqui justamente a dissolução dos ensinos de Cristo Jesus, a dissimulação da fé cristã, a perversidade entrando, a normalidade do pecado entrando dentro da igreja. Aí o cara falando todo bonitinho aqui, aí vem dentro, para acabar. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 13. Todavia os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, amados, o mundo ele vai continuar assim.
e vai ser pior, tá? Cada vez vai piorar mais, a maldade deles vai cada vez aumentar mais, o ódio contra nós vai cada vez aumentar mais, a ponto de nós ser odiado em todas as nações do mundo por permanecermos com os princípios de Cristo Jesus, por permanecermos, então, guardando o testemunho da fé e guardando os princípios da fé cristã e falando tudo que é pecado e tudo que deixa de ser pecado, a luta que devemos ter contra a nossa carne, contra os nossos desejos, a ponto de negar a si mesmo e seguir Cristo Jesus. E aqui nós temos ai dos que usam o mal como sinônimo de bem, que chamam o bem de mal e que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel. Então aqui é a profecia de Isaías, também ele está contextualizando um contexto que engloba ali o jaz do maligno, o mundo jaz do maligno, e aqui Deus ele vai atribuir muita justiça e na sua ira, na sua manifestação da sua ira no grande dia do Senhor, porque ai desses que chamam o mal de bem, que é o que a gente vê hoje, né? O mundo tratando nós de idiotas e tratando o mal, a imoralidade, a promiscuidade, o crime, o criminoso como bem, né? E os princípios de Cristo Jesus como mal, né? Os valores cristãos como mal, a família como mal. Então, todas essas pessoas que estão falando isso, que estão levantando essa bandeira, né, do orgulho, então essas pessoas, elas verão ai destes, porque eles trazem o mal, o vergonhoso como bom. E esses serão recompensados no dia do Senhor. Fico por aqui, então tá, abraço pessoal, deixe seu like, falou!